Tá, então, gente, como eu falei, hoje nós vamos estar vendo sobre conceitos, efeitos fisiológicos, princípios, indicações e contraindicações. Então, alongamento muscular, quando nós vamos utilizar esse alongamento, né? Então, qual que é a função dele? Então, nós vamos utilizar nas disfunções neuromusculares, né? Nas disfunções ortopédicas, nas disfunções também pediátricas. E nessas situações, então, vai acontecer, né? A gente vai conseguir melhorar o rendimento, então, tanto no âmbito esportivo, quanto para condições de saúde no geral. O alongamento também, gente, causa bastante relaxamento no paciente. Então, é sempre bem-vindo, né? E quando não é contraindicado, a gente realiza em todas as situações. Então, quais os efeitos, né? Qual o efeito que tem o alongamento? Bom, a gente consegue alongar, puxar, né? Esticar, tornar longo e também estender a musculatura, tá? Então, alongar, puxar, esticar, tornar longo e também estender a musculatura. E quais seriam os objetivos, então, do alongamento, né? Diminui, então, o risco de lesão, tem um aumento da flexibilidade, o aumento da extensibilidade e também nós ganhamos a amplitude de movimento, tá? Então, diminui o risco da lesão, aumento da flexibilidade, aumento da extensibilidade e também aumento da amplitude de movimento. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, de um alongamento muscular. Então, qual seria esse tipo de alongamento? Gente, esse alongamento do membro superior está alongando o deltoide, tá? Então, é só uma imagem para vocês. Então, nesse tipo de alongamento, nós conseguimos, então, relaxar a musculatura, nós conseguimos aumentar, né, através desse alongamento, a amplitude do movimento, então, né, do membro superior, né, estender, esticar essa musculatura, como eu acabei de falar, tá? Então, tornando o quê? Mais longo, né? Melhora a flexibilidade da musculatura, no caso aí do membro superior. Bom, aqui eu coloquei, então, gente, um gráfico de comprimento, tensão, tá? Então, como vocês podem ver, na vertical, nós temos a tensão, né? E na horizontal nós temos o comprimento em repouso do sarcômero. Oi. Deixa eu te interromper um pouquinho. Não sei como que tá o do pessoal, mas o meu ele não tá passando os slides. É como eu tenho que passar por aqui. Ué. Como é que tá aí, gente? Pra mim o áudio tá bem fluido. Pra mim aqui ele tá como se eu tivesse que passar os slides, passar e voltar ele. Isso, o meu tá assim. Não tá passando automaticamente? Não, automático não. Deixa eu ver aqui então, peraí. O meu tá automático, mas eu tenho controle também. Vocês conseguem ter um controle, pelo menos? Mas o meu não tá passando automático, tá? Eu tô tendo que passar. Não, nenhum tá então, né? Mas vocês estão conseguindo passar? Tô. Tá, então tá bom. Tá dando pra passar, normal. Ah, tá jóia. Então, voltando, gente. Os minutos que eu tô parando é para poder estar admitindo, tá? Alguém. Peraí, deixa eu voltar lá no gráfico. Então, ó, o gráfico, então, de comprimento e tensão. Como eu estava falando, né? Ai, gente, dá aula em casa é isso. Nossa. Bom, então nós temos ali, né? Na vertical, a tensão, certo? E na horizontal, então, o comprimento em repouso do sarcômero. Então, o que seria o sarcômero? Gente, sarcômero, então, é o que realiza a contração muscular, tá? Então, a unidade que realiza a contração muscular.
Então, também chamada porcentagem do ótimo. Então, o que seria para vocês entenderem esse gráfico, né? Então, a tensão é quando impõe, né, um alongamento ao músculo. Então, parte ali, como vocês podem ver, de 60, né, no comprimento e repouso. Dali, nós começamos a alongar o paciente, né, chegando, então, até 2,2 de micrômetros, tá? O que seria, então, isso? Gente, quando chega a 2,2 de micrômetros, é quando atinge, então, a tensão máxima desse músculo, né? Acontece que nessa porcentagem, nesse valor ali, a gente consegue a tensão máxima, ou seja, o alongamento máximo, né? A contração máxima, ou seja, a gente consegue gerar uma maior força em 2,2 de micrômetros, certo? A partir daí, gente, né, quando a gente consegue, então, um pouco mais de alongamento, como vocês podem ver ali adiante, né, na parte esquerda ali do gráfico, partindo ali para depois dos 160, ali 3,8, o que que acontece? Se a gente conseguir passar, daí a gente pode acontecer o seguinte, a separação, então, dos filamentos, né, como vocês podem ver ali no gráfico, os filamentos, então, o grosso e o fino. Quando ocorre a separação desses filamentos, a gente não consegue gerar tensão muscular adequada para a musculatura, ou seja, a gente não consegue gerar força adequada para o músculo. Deu para entender? Entenderam? Não? Deu sim. Tá. Não. Então, oi? Eu entendi Não. mais ou menos. Então, voltando. Temos um gráfico aí, um gráfico de tensão, né? Comprimento, tensão. Na parte vertical, nós temos a tensão que é desenvolvida, né? Com a porcentagem máxima. E na parte, então, horizontal, o comprimento em repouso do sarcômero. Nada mais do que a contração, né, muscular que vai ser gerada. Então, a porcentagem do ótimo. Então, ó, antes, né, de começar o alongamento, nós temos a musculatura ali, subestirada, né? Nós temos o comprimento ótimo, então, que chega na tensão de 2,2 micrômetros, ou seja, quando a gente consegue, né, alongar a musculatura até essa tensão de 2,2, lá em cima, a gente consegue gerar, então, uma tensão máxima, ou seja, a gente consegue gerar, né, uma maior força, a maior contração muscular, né? Então, maior ganho de força ali. A mais que isso, gente, então, quando a gente superestira, né, a musculatura, podendo até causar uma lesão a partir daí, né, no caso ali, ó, de 3,8 ali micrômetros, passando no comprimento maior ali, né? Vocês podem ver que está bem no meio ali de 100. Então, a mais, né, de 3,8 micrômetros, ali passa de 160 de comprimento, né? Quando a gente passa do valor de 2,2 de micrômetros, nós podemos o quê? Tá separando os filamentos, tá? Filamento, então, fino e o filamento grosso, tá? Quando ocorre, então, as separações desses filamentos, né, que é a actina e a miosina, a gente não consegue mais, então, gerar força muscular adequada para a musculatura, né? Então, a gente acaba perdendo, então, né, a geração de força, tá? Não ganhando a contração muscular adequada, né? Se a gente diminui a contração muscular, consequentemente, a gente também gera força, né? A geração de força é diminuída. Então, assim, o fortalecimento também é diminuído, tá? Então, a tensão ideal aqui é 2,2 micrômetros para a geração de força da musculatura. Passou daí, já tem essa separação dos filamentos, ocorrendo a diminuição dessa geração de força, tá? Diminuição da contração muscular. Ok?
Professora, Oi. volta lá. É isso. Mas qual que é a relação desses números, por exemplo, 20, 40, 60, 80, 100 com 1.8, 2.2? Ó, aqui é que com 60 de comprimento, nós temos então um valor de 1,8 de micrômetros, que é a tensão. De 60 a quase 170, nós temos então um valor de 3,8 micrômetros. Aqui é nada mais é do que o comprimento. Eles mediram então a musculatura e deram um valor para cada comprimento gerado. Então, até o comprimento é um valor de 60 de comprimento de repouso é 1,8, de 60 até aqui, né, para dar 2,2 até quase 140, 2,2, e dali de 140 de comprimento para mais já é 3,8 micrômetros. Deu para entender? Deu. Tá jóia. Sim. Tá jóia. Bom, agora então, gente, os benefícios do alongamento, né? Então, nós temos benefícios tanto ao curto prazo, como nós temos benefícios a longo prazo, né? Então, o que seria benefícios a curto prazo? Então, diminuição da rigidez, nós conseguimos a curto prazo através do alongamento, diminuição da energia para mover um segmento, né? Então, diminuição da energia para a gente conseguir mover esse segmento, essa musculatura. Diminuição também da velocidade de contração, tá? Eu não coloquei aí, mas se vocês quiserem anotar, diminuição da velocidade de contração da musculatura também nós conseguimos a curto prazo. E também a prevenção de lesão também conseguimos a curto prazo, tá? A longo prazo, então o que nós vamos conseguir a longo prazo através do alongamento? Um aumento do ganho de força, né, gente? Obviamente, a gente não consegue ganhar força assim rapidamente, né, com o paciente, então é a longo prazo, um aumento do ganho de força. Aumento, né, também a gente consegue auxiliar, então, as atividades de vida diária desse paciente. Então, a longo prazo também nós vamos conseguir isso, né? A longo prazo, a gente vai conseguir com que o paciente volte às atividades de vida diária, né? Então, isso vai depender do quê? Vai depender da quantidade de sessões realizadas na semana, da frequência desse paciente, né? Nas sessões, tá? Então, por isso, as atividades de vida diária a longo prazo. Nós conseguimos também a longo prazo a melhora da qualidade de vida, também a melhora da postura, né? Então, a gente vai conseguindo o quê? Diminuir rigidez, né? Melhorar a flexibilidade, diminuir essa velocidade da contração da musculatura, tudo isso a curto prazo. Melhorando tudo isso, então, nós vamos acabar gerando força, melhorar a qualidade de vida do paciente, auxiliar nas atividades de vida diária e também, consequentemente, a melhora da postura, né? Que seria, então, a longo prazo. Vocês querem que eu repita alguma coisa que eu falei que não está aí? Para anotar? Está no livro. Qualquer coisa, quem que não quiser anotar, tá, gente? Mas quem quiser, eu repito aqui. Não? Tá jóia. Então, o que é importante a gente estar sabendo, né? O que é muito importante saber? Então, gente, é pelo alongamento que os músculos ficam mais elásticos, né? E a amplitude de movimento articular aumenta. Então, o que isso quer dizer? Gente, quer dizer o quê? Que vai facilitar, então, os movimentos corporais, né? Melhorando, então, as atividades de vida diária, né? Então, com o alongamento, a musculatura vai ficar mais elástica, vai aumentar a amplitude de movimento, obviamente, vai facilitar o movimento corporal do paciente, né? Melhorando as atividades de vida diária dele num todo, né? Vai melhorar muito, melhorando esses itens, então.
Bom, os efeitos, então, agudos dos alongamentos. Ó, então, nós temos os efeitos agudos, que são os imediatos, e os efeitos crônicos, que são, então, né, mais demorados, mais a longo prazo. Gente, então, os efeitos agudos dos alongamentos. Então, acontece armazenamento de energia potencial durante contrações excêntricas, ou seja, o afastamento das inserções, né? E tem a liberação, então, dessa energia durante a contração concêntrica, que é a aproximação, então, das inserções. Estando, então, diretamente, né, relacionado com a rigidez muscular. Então, os efeitos agudos, o que vai acontecer? É um alongamento rápido, ou seja, um alongamento recente, né? E ela tem, então, relação direta com a rigidez. Já os efeitos crônicos aumentam o comprimento muscular, tá? Vai evitar a perda de sarcômeros, ou seja, evita a perda da contração muscular, né, em séries imobilizadas, estimulam a renovação de colágeno e também a redução da rigidez muscular. Gente, então os efeitos crônicos vai ajudar a evitar o estiramento da musculatura, né? Então, não são alongamentos rápidos, então evita muito, igual o efeito agudo, como é um alongamento rápido, né, tem relação direta com a rigidez, acaba que acontece mais lesões nos efeitos agudos, né? Tem que tomar bastante cuidado. Já os efeitos crônicos, ele já é o contrário, né? Então, evita estiramento, evita lesão, tá? É um tipo de alongamento mais lento, tá? A gente tem um pouco mais de cuidado aí, tá? Por isso que ele reduz bastante a rigidez muscular, evitando, então, o estiramento. Qualquer coisa, vocês vão me parando. Poxa, cadê o resto? Peraí, gente. Ixi. Peraí. Deixa eu ver se tá no outro aqui. Não. Minha outra aula. Uai, será que tá no... Oxe, gente. Aí. Gravou o final. Um pouquinho. Agora foi. Bom, gente, agora o alongamento estático e dinâmico, né? Então, qual seria a diferença de um para o outro? Então, alongamento estático são considerados pela literatura os mais seguros para o paciente. Por quê? Gente, alongamento estático, o que acontece nele, né? Tem uma força relativamente aplicada ali no paciente constante, tá? Até o ponto tolerado para o paciente. Então, mantém um curto período de tempo, ou seja, a gente começa a alongar o paciente, né? Então, ele pode ser realizado tanto pelo fisioterapeuta. Peraí, filho. Realizado, então, pelo fisioterapeuta ou pelo próprio paciente, tá? Então, ele tem um tempo de duração de 30 segundos, ok? Então, ó, são considerados pela literatura os mais seguros para o paciente, tem como característica não ativa o reflexo miotático. Ou seja, gente, esse reflexo
ele causa, então, o estiramento da musculatura, de um músculo. Então, por isso, ele não ativa esse reflexo. Por quê? Porque a gente respeita muito o limite, né, de amplitude de movimento do paciente. Deixa eu só admitir um aqui, só um pouquinho, Gabriel. Pronto. Voltando. Então, como eu falei, são considerados pela literatura os mais seguros para o paciente justamente por isso, tá? Porque ele mantém, então, uma força constante até o ponto tolerado para o paciente. A gente acaba não forçando o paciente além do limite dele, tá? Então, mantém um curto período de tempo. Esse reflexo miotático, então, seria esse limite, esse O estiramento. O estiramento. Isso. Tá. O estiramento do músculo. Por isso que o alongamento estático ele acaba não ativando esse estiramento. Gente, e o alongamento dinâmico, né? Os alongamentos dinâmicos, eles são caracterizados pela habilidade de utilizar a maior amplitude de movimento possível. Não sei se vocês lembram, mas eu expliquei isso numa aula até presencial. Então, o paciente, né, a gente começa a alongar a musculatura do paciente, né, o músculo do paciente, aí já vai perguntar para o paciente, consegue um pouquinho mais? Ah, dá. Então, a gente vai um pouquinho mais. E agora, dá um pouquinho mais? Ah, não, volta. Lembra que também o dinâmico a gente consegue ir e voltar? Então, vamos supor, vai realizar, então, a flexão de tronco, né? Encosta as mãos lá nos pés, né? Vai falar para o paciente. Ai, não foi até o joelho. Não, então volta. Faz a flexão de novo, né? Então, você pode ir e voltar, tá? Realizando o movimento, por isso é dinâmico. Então, eles são caracterizados pela habilidade de utilizar a maior amplitude de movimento, né? Então, vai, volta, né? Vai e volta até atingir a maior amplitude de movimento que ele vai, né? Que ele consegue e mantém, então, por 30 segundos também, tá? Então, nós conseguimos, né? Realizar movimentos repetitivos, né? Na tentativa de alcançar a maior amplitude de movimento, tá? Por isso, é ativo o reflexo miotático, né? Às vezes acaba, então, estirando o músculo, né? Porque ele é forçado, tá, gente? Mas também temos que tomar muito cuidado no alongamento dinâmico, tá? Sempre respeitar, sempre estar perguntando para o paciente se ele consegue mais um pouquinho, se tá, não dá mais, tá? Não tá forçando, porque se você forçar, né, às vezes força um pouquinho, mas você já consegue estirar a musculatura, tá? E acaba esse paciente tendo dor, tendo lesão, como eu falei para vocês, e acaba enrolando, então, o tratamento. Bom, pontos importantes, então, para não aumentar a lesão. O que nós precisamos fazer, né, e não esquecer? Então, evitar a dor, né, muito importante. Então, realizar o alongamento com o cuidado necessário para que os músculos reajam de maneira desejada, né? Então, que essa musculatura não fadigue, né, que não cause, então, lesão que acaba atrapalhando o seu tratamento, né? E que esse paciente também não suma, né, da sua clínica. Porque aí acaba depois, né, como eu sempre falo, falando mal, né? Então, gente, o que acontece? Se for forçado, né, os músculos, eles não irão, colaborar, né? Saber o quê? O que é muito importante também? A gente saber distinguir a dor, né? Então, se essa dor é uma dor, né, tá doendo realmente, né, devido a uma lesão que causou, ou não, né, é uma dorzinha de estar forçando só um alongamento, que é normal, né, às vezes a pessoa é sedentária, não fazia quase atividade física, e a hora que começa a realizar a fisioterapia, nossa, tá doendo muito. Aí chega na outra sessão, nossa, tá doendo demais, não consegui realizar nada, mas não é bem assim, né? Então a gente sempre tem que estar falando para o paciente, olha,
o senhor vai ter um pouquinho realmente de dor, é normal, tá? Porque tá mexendo, tá movimentando, o senhor estava sedentário. Então, é importante a gente estar explicando isso para depois não vir, né, na outra sessão e falar, não vou fazer, não vou, porque tá doendo demais, doeu demais, tá? Então, a gente saber distinguir essa dor, se realmente é de lesão ou, né, é devido realmente só porque movimentou, tá? Realizar o alongamento vagarosamente, né? Ou seja, devagar, com muito cuidado, né? A fim de quê, gente? A fim de evitar respostas de defesa tecidual que possam gerar, então, a contração. Então, através desse alongamento, né? Realizando esse alongamento vagarosamente, a gente consegue evitar o rompimento ou o estiramento das fibras musculares, né? Então, realizar devagar, com cuidado, para não ter esses problemas, né? De estiramento ou romper, né? Pensa, romper ligamento. Gente, estiramento, não sei se algum de vocês já tiveram, mas dói muito, tá? E aí demora bastante também para poder estar voltando e recuperando. E também executar técnicas corretamente, tá? Então, um movimento que se direciona, mesmo que apenas alguns graus na direção errada, né? Então, assim, vocês estão lá realizando um alongamento, né? Esse alongamento, então, você acaba realizando esse alongamento num certo grau errado, né? Você não termina de alongar a musculatura corretamente. Gente, esses pequenos graus, essa pequena diferença, tá? Pode, então, ocorrer uma lesão. Então, o que é importante? Alongar na direção certa, tá? Para não tensionar a musculatura, não haver estiramento, tá? O que a gente já havia falado ali em cima. Acho que Gente, da aula era só porque a aula de princípios sempre é mais curtinha, tá? Aí, na semana que vem, nós vamos entrar, então, em membro superior e coluna, tá? Daí vai mostrar certinho os exercícios de cada. E eu vou estar colocando, então, a prova para vocês, tá? Só um minutinho, gente. Alguém tem alguma dúvida da aula, antes de eu fazer a revisão? Tranquilo? Então tá, me aguardem só um pouquinho.
Tá aparecendo, gente? Não. Não? Não. Peraí. Tá, só um pouquinho. Pessoal, não tá abrindo. Eu vou estar falando para vocês as questões, tá? E falando a resposta certa, qualquer coisa vocês me param, Tá, ok. tá? Então, ó, são princípios do exercício terapêutico, exceto, né? Então, qual não estaria certo? Então, agravamento é um princípio, adesão também, intensidade também e urgência também. Então, melhoramento, tá? É a alternativa correta. Melhoramento não é um princípio do exercício terapêutico. Ô, prof, Oi. mas nesse caso não deveria estar escrito evitar o agravamento? Porque não é um princípio, tipo, oferecer agravamento. A gente tem que evitar o agravamento, não é? Não, ó, eu não sei se vocês viram, mas no livro tá tudo assim os itens. É agravamento, aí tá lá o que que é agravamento, adesão, o que que é adesão, intensidade, o que que é intensidade, urgência, o que que é urgência. Então assim, tá por item igualzinho. Então por isso que eu não coloquei nenhuma palavra antes, nenhuma depois, porque vocês iriam achar exatamente assim no livro. Tá. O que que vocês acharam da prova? Acharam difícil? Fácil? O que vocês acharam?
Então, prof, nesse dali de evitar agravamento, no livro, eu achei evitar agravamento. Eu Não também, só por isso que eu estou agravamento. manifestando, não agravamento. Eu coloquei como melhoramento, porque eu sabia que, né, no caso, mas assim, eu acho que poderia confundir nesse sentido, assim. Não é um princípio, é como se estivesse oferecendo um agravamento, não evitando, entendeu? Uhum. Mas é que justamente é isso que eu estou falando para vocês. Igual, são 7 princípios. Eu não sei se vocês viram isso, né? Que é o agravamento, a adesão, a urgência, a individualização, o sequenciamento específico, a intensidade, né? E o paciente como um todo, né? Que a gente sempre fala que a gente tem que ver um paciente como um todo, né? Para poder focar no tratamento. Por isso que eu não coloquei nenhuma palavra antes, mas assim, posso mudar na outra prova para vocês acham que ficaria melhor, tá? Mas para vocês realmente não confundir. Mas assim, coloquei uma palavra nada a ver, porque daí eu falei, bom, ninguém vai errar. Não sei se alguém errou essa questão. Então, ó, passando para outra, né, questão. Analise a afirmativa e assinale a alternativa correta, né? São exercícios que têm como característica a contração muscular sem movimento articular, né? Então, essa questão bem facinha, né? Isométricos, isotônico, dinâmico, concêntrico e excêntrico, né? Então, isométricos, né? Esse exercício isométrico, né? Falo isso faz um tempinho já na aula, né? Que é o exercício, então, que tem, né? Nós conseguimos realizar a contração muscular, mas o paciente não consegue e não realiza, né? O movimento da articulação, né? Eu sempre falo para vocês o fortalecimento de quadríceps, né? Com uma toalhinha embaixo, então, né? Na região posterior e pede, então, para o paciente apertar a toalha, né? Na hora que ele faz a força para baixo, ele realiza a contração muscular. Terceira questão. São indicações do exercício passivo. Então, qual seria, então, das alternativas que não tem indicação, né? Do exercício passivo? Até ficou errado na digitação da A, né? Mas que teria o mesmo sentido. Então, redução da dor, né? É sim uma indicação, reduz a dor. Previne, então, né? Prevenção de complicações, sim. Recuperação da ADM, a gente consegue melhorar a ADM através do exercício passivo, sim, né? Edema, retração e dor, então é indicado o exercício passivo. E ali, diminuição da circulação local? Não, né? Na verdade, a gente tem um aumento dessa circulação local. Ou seja, gente, através do exercício passivo, nós conseguimos, então, melhorar, né, diminuir o edema, né? Por isso, o aumento da circulação local, tá? Então, diminuição da circulação local é errado, tá? Então, seria essa a alternativa. Então, a próxima, né, 4, são movimentos que a coluna cervical realiza, exceto. Então, flexão, realiza, né? Extensão, realiza. Flexão lateral direita e esquerda, realiza também. Elevação, não, né? Então, elevação não é um movimento que a coluna cervical realiza, né? Rotação, também a coluna cervical realiza. Lembra que eu falei para vocês na aula? Então, extensão, né? Flexão. Lembra que eu falei para vocês que a flexão, né? À direita, né? E a inclinação. Então, vai um pouquinho a cabeça, né? Para o lado, realizando a flexão, né? Com o queixo, então, em direção para baixo. E a rotação. Qual seria a diferença? Então, a rotação, a cabeça inteira para o lado, como se o queixo fosse encostar no ombro. Lembra que eu falei isso para vocês? A questão 5. Analise a afirmativa e assinale qual é o exercício que corresponde. Então,
Descrevi, né, como estava no livro. Paciente em decúbito dorsal, com uma toalha enrolada sobre o joelho. O fisioterapeuta coloca os polegares na patela, movendo-se lateralmente, medialmente, distalmente e na direção cefálica. Nessa aqui também, para ninguém errar. Né? Então, Ô, prof, e nesse caso aí seria sob o joelho, né? Porque é embaixo, né? Isso, saiu errado. 1000 perdões. Sob o joelho. Tá. Deslizamento, então. Lateral, medial, inferior e superior. Ou seja, gente, vai deslizar a patela em todos os sentidos, né? Em todos os movimentos. Então, deslizamento lateral, medial, inferior e superior da patela. Né? Então, aqui era para ninguém errar mesmo, né? A próxima. A sequência lógica e correta dos exercícios terapêuticos. Isso aqui eu bati muito, né, na tecla com vocês. Então, todas as unidades eu falava. Até a aula passada eu falei também. Então, qual seria a sequência correta? Então, passivo, ativo assistido, ativo livre e a gente termina, então, com resistido, né? Que é o exercício com carga para ganho de força muscular. Então, até falei para vocês, paciente que já consegue ajudar, né? Na terapia, a gente já começa com ativo assistido, né? Não consegue realizar de forma alguma, começamos com passivo, mas a sequência sempre é essa, né? Então, a sequência, a gente, por exemplo, não avaliamos ainda o paciente, né? Então, esse paciente não foi avaliado ainda. O que você tem na cabeça? Qual que é a sequência que você tem que realizar com o paciente? Passivo, ativo assistido, então você e o paciente realizando a terapia. Ativo livre, paciente realizando sozinho. E resistido, nós vamos então, né, colocar carga pro paciente, né, para poder então ter um ganho de força muscular. Próximo. A inversão do pé é realizada da seguinte forma. Gente, eu falei isso na última aula que eu dei, né? Então, qual seria o movimento correto? O movimento, então, do maléolo para fora e o pé girando para fora. Movimento dos dedos dos pés para baixo. Movimento do maléolo para dentro, pé girando para dentro, né? No caso aqui seria eversão. Movimento de rotação do pé, movimento dos dedos dos pés para cima. Então, a alternativa correta aqui, movimento do maléolo para fora, né? Ou seja, pé girando para fora, tá? E dessa forma que eu ainda expliquei para vocês na aula passada, né? Foi o último slide que eu dei, de inversão, reversão, até que eu coloquei uma imagem para vocês, para ficar facinho. E a última questão, sobre os exercícios passivos de membros inferiores, analise a afirmativa e assinale a alternativa correta. Paciente em decúbito dorsal, com o quadril e o joelho em flexão, e o fisioterapeuta aplica seu peso corporal, né, sobre a perna. Esse exercício ajuda a aumentar a flexão. Gente, estava dessa forma também no livro. Então, aqui a alternativa correta é o deslizamento posterior. É daquela unidade que eu falei para vocês que tem um monte de exercícios, né? Deslizamento talocrural, aqueles todos lá, tá? Então, a alternativa correta aqui, deslizamento posterior. Pessoal, dúvidas? Eu fiquei sabendo hoje de manhã que vocês não conseguem olhar a questão que errou. Então, se alguém quiser que eu olhe, eu consigo olhar aqui no portal. Alguém tem dúvida da prova? Podem falar. Alguma questão de correção, alguma coisa assim? Vocês querem saber a questão que vocês erraram? Nada? Não, prof, tudo ok. Tudo ok? Bom, gente, então, se vocês não têm
dúvida? Então, a gente termina por aqui. Aí, a aula que vem, então, nós entramos na unidade 4.2. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, professor. Ok, Então, tá bom, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigada.